Chamamos agora Raquel Marmo Azari Domenichelli. Será que é italiana? Acho que é. Bióloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui especialização em Direito Ambiental pela Fundação Armando Álvares Penteado e em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas pela Universidade Paulista. Atua na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na área de Educação Ambiental, desde 2007, sendo responsável pela coordenação das equipes, desenvolvimento, análise e avaliação dos projetos de educação ambiental que pleiteiam financiamento, olha que bacana, com recursos públicos e atuando na redação de materiais didáticos e na elaboração de políticas públicas e diretrizes de educação ambiental. Autora dos livros Sustentabilidade no Ambiente Escolar e Almanaque no Fundo do Mar, pela editora Panda Books. Com vocês, senhoras e senhores, Raquel Marmo Azari Domenichelli, por favor. Boa tarde. Você acertou todos os nomes, a pronúncia. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite de estar aqui. Foi um convite repassado, no fim deu certo, né? Era a Renata Maranhão, que é a diretora do departamento. Oi? Não, tranquilo, obrigada. A diretora do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que não ia poder estar presente, e aí encaminhou o convite, e eu consigo estar aqui hoje com muita alegria para trazer um pouco os desafios da gestão da educação ambiental no âmbito estadual. Eu e a Isadora, por enquanto ela não tem opção de não vir comigo, são da Coordenadoria de Educação Ambiental, que é um órgão estadual da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Os desafios para a educação ambiental na gestão ambiental estadual. E aí trazer, né, o que eu pontuei aí como principais desafios para essa nossa conversa de hoje, tanto as expectativas, né, um desafio é as expectativas e a compreensão sobre a educação ambiental, que isso vai influenciar diretamente no tipo de projeto a ser desenvolvido, né? E a coordenação da educação ambiental em âmbito estadual, né, um território grande para essa responsabilidade. E as perspectivas de educação ambiental no estado de São Paulo. Minha fala vem no sentido de contribuir com a reflexão de tudo que já foi trazido aqui, né? A gente teve diversos exemplos de projetos práticos, né, envolvendo diversos públicos, e eu gostaria de acrescentar, então, mais caldo nesse feijão. Bom, apresentação da Coordenadoria de Educação Ambiental. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Como eu disse, né, a coordenadoria faz parte da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que é vinculado diretamente à Casa Civil. A gente tem alguns órgãos aqui, como o CONSEMA, né, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. A Polícia Ambiental é vinculada também à Secretaria do Meio Ambiente. A gente tem a Polícia Militar, e a Polícia Militar Ambiental é administrada pela Secretaria do Meio Ambiente. A gente tem algumas coordenadorias, da qual a Coordenadoria de Educação Ambiental aqui faz parte, e a Coordenadoria de Biodiversidade, de Fiscalização, de Planejamento Ambiental e de Parques Urbanos. Desculpa, gente, eu sei de cor, mas quando a gente vai tentando ler, acaba se perdendo aqui, né? E tem as instituições vinculadas, eu vou destacar aqui a CETESB, o Instituto Florestal e a Fundação Florestal, que é responsável pela administração das unidades de conservação do Estado, e outros órgãos vinculados, principalmente de pesquisa, Instituto Geológico, Instituto Florestal e Instituto de Botânica. E quais são as atribuições da Coordenadoria de Educação Ambiental? Executar a política estadual de educação ambiental, estabelecer canais de comunicação em educação ambiental entre os diversos segmentos sociais. Por isso é um prazer estar num evento onde o setor empresarial está trazendo a importância da educação ambiental, né, trocando experiências e discutindo sobre isso. Estabelecer ações de forma integrada com outras secretarias, órgãos e entidades da administração pública e com a sociedade civil. E propor, planejar e coordenar a execução de ações relativas às políticas públicas em educação ambiental.
E aí, entrando já nos desafios, né, para a educação ambiental integrada, então, a essa gestão ambiental. Eu vou trazer aqui alguns desafios que eu entendo que não são exclusivos da Coordenadoria de Educação Ambiental, mas de quem trabalha com o meio ambiente e sustentabilidade. Como a gente teve aqui algumas reflexões do Rogério, o Ricardo, né, que trouxe a questão da sustentabilidade ter que estar em toda a área, tem que ser transversal, não adianta ter um setor específico. Então, para a educação ambiental, a gente tem questões parecidas. E aí, aqui, eu vou trazer a reflexão no seguinte sentido. A partir dessas expectativas e compreensão sobre a educação ambiental, a gente tenta superar esses desafios no âmbito da coordenadoria, como a gente responde a essas expectativas diferentes. Eu trouxe aqui 3 aspectos que seriam com relação ao conceito, ao entendimento de educação ambiental, em que momento a educação ambiental é integrada aos projetos e quais são a expectativa com relação aos resultados, né, da educação ambiental. Eu acredito que na área de sustentabilidade das empresas também entra essa questão, né, de o que eu tenho que apresentar de resultados ou momento, né, como que isso pode ser entendido no âmbito da empresa. E aí existe aqui o que eu estou chamando de senso comum e como a gente tenta trabalhar no âmbito da coordenadoria. Bom, quando a gente traz aqui, com relação ao conceito, a expectativa de educação ambiental, geralmente é associada ao trabalho nas escolas, com crianças, muito vinculado também à questão de informação. Então, muitas vezes a gente escuta de que o problema da sociedade ou da sustentabilidade é que as pessoas não têm acesso à informação, ou elas têm que saber que isso é o certo ou isso é errado. E a questão de chegar no grande público, isso não chega a ser o universo, na verdade, essa imagem aqui é como se fosse uma imagem de um show com muitas pessoas, né? O público ainda é restrito ao nosso planeta aqui. E aí é importante a gente enxergar que, com relação ao público escolar, essa abordagem é fundamental. Né? Sem dúvida, a gente não está dizendo que a educação ambiental não envolve o público escolar e nem o público infantil. Mas quando a gente assume uma responsabilidade de gerir uma coordenadoria de educação ambiental, a gente não pode ficar restrito a nenhum tipo de público. E muitas vezes, em alguns projetos que são demandados, algumas políticas públicas de meio ambiente, a gente escuta de que a gente tem que trabalhar com criança porque adulto não tem mais jeito. E é muita responsabilidade a gente jogar... Desculpa, gente, eu vou respirar um pouquinho. É muita responsabilidade a gente jogar para as crianças ou só para as novas gerações os resultados que a gente precisa ter a partir de agora. Então, eu gostaria que a reflexão aqui fosse nesse sentido. Tem que envolver crianças? Sem dúvida, até porque a mudança de valores, a construção dos valores começa, né, na formação mesmo do ser humano. Mas não só. E esse é um grande desafio. E aí, por isso que a gente tem que entender que tanto a educação ambiental no âmbito formal, que aí sim trabalhando no público escolar, quanto não formal, como a gente teve aqui alguns exemplos, a partir do momento que envolve a comunidade do entorno, a partir do momento que envolve, como na experiência do SEBRAE, as pessoas que estão, os grafiteiros, né, por exemplo. E aí, a questão da informação, é importante a gente dizer, né, que a gente está na era do conhecimento, da informação, onde a gente tem tudo muito disponível. Mas, com relação à educação ambiental, trazendo mais uma vez exemplos aqui que me antecederam, a informação, muitas vezes, está muito mais relacionada à transparência, à questão de dizer a verdade, e principalmente de dar condições para o acesso e para a compreensão dos fatos que estão lá colocados. E é importante também, trazendo a questão dos públicos, que não seriam só nas escolas, mas pensar que são públicos específicos para cada projeto, para cada ação em desenvolvimento. A gente só consegue transformar uma vez que a gente identifica exatamente quem são os atores que fazem parte daquilo. Para dar um exemplo, às vezes, em processos de licenciamento ambiental,
existem projetos de educação ambiental que são obrigatórios de serem desenvolvidos, né? Programas de educação ambiental. E a gente tem exemplos de um projeto que era, por exemplo, era uma linha de transmissão de energia que estava sendo construída, e aí o projeto de educação ambiental era falar sobre a importância do meio ambiente em uma escola que ficava ali a 15 quilômetros de onde estava o empreendimento. Então, nem falava do tema, nem trazia a informação correta, e o público também a ser trabalhado tinha que ser do entorno, né? Então, só para dar um exemplo dessas considerações. E o foco aqui, independente da informação, mas tem que ser na participação. A gente trabalha com adultos, e aqui, mais uma vez, né, é bom o momento da minha fala, porque com os exemplos que a gente teve, isso acaba sendo corroborado. A gente tem que pensar em participação, não tem como mudar a realidade de uma empresa, ou as práticas, ou os valores estão sendo lá colocados, se as pessoas não estão envolvidas no planejamento, se elas não estão entendendo, se não está tendo sentido para aquilo que elas estão fazendo. O exemplo da Marinha também. E aí o conceito que eu trago aqui, que a gente trabalha no âmbito da coordenadoria, é o conceito da Política Estadual de Educação Ambiental, que justamente congrega isso aqui que eu disse. Então, a educação ambiental são todos os processos permanentes de aprendizagem e formação, tanto individual quanto coletiva, que vão levar, então, à reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, visando a melhoria da qualidade de vida e uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra. Um ponto importante que a gente colocou, até a gente estava conversando na hora do almoço, porque quando a gente pensa em melhoria da qualidade de vida e uma relação sustentável da sociedade humana, a educação ambiental extrapola a mudança de comportamento. Na verdade, o objetivo da educação ambiental é conseguir mudar o modelo de desenvolvimento que a gente vive hoje. E com isso, a relação, então, da sociedade humana com o ambiente em que vive. Não adianta a gente mudar e a estrutura continua pressionando para outra coisa. E resumindo, né, de uma maneira simplificada, toda ação que vai levar as pessoas a refletirem e compreenderem como as questões ambientais as afetam e, finalmente, como elas podem intervir para as mudanças e melhorias necessárias, são processos de educação ambiental. Já está acabando, não, né? Alguém me ajuda no tempo? Você já está fazendo a conta? Outra expectativa é com relação ao momento em que a educação ambiental é entendida dentro de um projeto, né, onde ela faz parte no ponto de uma política pública, o desenvolvimento de um programa. Geralmente, quando a gente considera o ciclo de vida de um projeto, a gente tem o planejamento, aquisição de recursos, implementação e avaliação, de uma maneira simplificada. Muitas vezes, nós da Coordenadoria de Educação Ambiental e talvez o setor de sustentabilidade, é chamado no momento da implantação do projeto, quando já está tudo, de alguma maneira, pensado, desenvolvido e a demanda já chega, olha, vocês vão fazer isso. Essa é a ação que a gente entende que vocês vão precisar fazer ou que é de educação ambiental. Considerando todas aquelas coisas que foram colocadas, a linguagem específica, a informação, a construção coletiva, a participação, o momento onde deveria se pensar na educação ambiental seria desde o momento de planejamento, porque aí sim o objetivo é como é que a gente vai fazer as pessoas refletirem e compreenderem como aquelas questões as afetam a ponto dela mudar de atitude e contribuir para aquilo, sem entender as reais causas, sem estar desde o começo desse processo. Oi? E claro, para a gente estar dentro do planejamento, tem que estar dentro de todas as etapas. Desde o planejamento até a aquisição de recursos, muitas vezes chega também, olha, mas não tem recurso, tudo bem? Você tem que fazer isso, mas não vai ter recurso para vocês. A implementação e a avaliação, que é muito importante. A avaliação é importante, até a imagem do ciclo do projeto, pensando no momento, nos diferentes momentos, no sentido de continuidade.
não adianta fazer um projeto, também teve algum exemplo aqui, acho que foi também o da Marinha, né? Que muitas vezes a gente tem um esforço para conseguir sensibilizar as pessoas e aí não oferece uma contrapartida de estrutura ou de continuidade. Isso é muito difícil de ser retomado depois. E aí a questão dos resultados. Muitas vezes a expectativa, né, de quais ações e produtos, de uma maneira bem prática, mas quando a gente trabalha com educação ambiental, a gente trabalha com pessoas. Lembrando da definição, obrigada. Quantas vezes, né, assim, mudança de valores, a gente precisa compreender para conseguir refletir, e às vezes é um valor que eu já, de algum jeito, atribuí, mas eu ainda tenho um passo para conseguir colocar ele em prática. Quantas vezes a gente não quer começar o regime na segunda-feira, não quer mais chegar atrasado? A gente já está, de algum jeito, conscientizado, mas até o ponto de colocar isso em prática, ainda existe um tempo. E é isso que é difícil quando a gente trabalha com educação ambiental e com pessoas, porque a expectativa do resultado é sempre material. Então, que produtos você fez? Que materiais você tem? Quantas pessoas você atingiu? E, principalmente, quando a gente trabalha com educação ambiental, o que é que isso mudou na prática? Então, o que é que... A gente trouxe alguns exemplos aqui da realidade do monitoramento de redução de consumo de energia, de resíduos, mas lembrando, quando a gente trabalha no âmbito de uma gestão ambiental estadual, em termos de política pública, né, as pessoas perguntam, mas vocês tem uma ação sobre resíduos sólidos, e aí? Não tirou nada daqui da rua. Quanto despoluiu do oceano? Então, fica uma relação muito direta, que no fim tem toda uma cadeia a ser pensada. Depende do público, como você abordou, em que lugar, como isso chegou. É difícil ter esses resultados como essa expectativa. E aí, por isso, a gente pensa... A educação ambiental é importante a gente entender que as mudanças acontecem por meio de processos. E os processos demandam ações contínuas. Esse é um grande desafio na implementação das políticas públicas. E aí, com as atribuições que a coordenadoria tem, pensando nessa coordenação de educação ambiental em âmbito estadual, tem mais dois desafios, tanto a definição dos territórios e dos públicos, e da integração com outras políticas, né, de meio ambiente e setoriais. Quando a gente pensa território, uma coordenadoria de educação ambiental, a gente tem que atuar no âmbito de todo o Estado, sendo uma coordenadoria estadual. Então, o nosso trabalho é muito, entre outros públicos, como eu vou explicar mais para frente, ele tem que considerar todo o território, ou seja, todos os municípios do Estado de São Paulo. E por isso faz diferença a forma como a gente vai comunicar, com quais atores a gente vai falar. Com os diversos públicos. A gente não tem, essa é uma diferença, né, no âmbito de uma coordenadoria, a gente tem o papel de gestão e de coordenação das ações, mas o nosso público é de multiplicadores, é o público... intermediário, na verdade. Então, nosso trabalho é na linha dos gestores municipais. A nossa formação é com os representantes das secretarias do meio ambiente dos municípios, por exemplo, com os coordenadores pedagógicos das secretarias de educação. Outros interlocutores, não tem como chegar em toda a população do Estado, porque essa não teria como cumprir essa atribuição. A gente tem que chegar nos atores que vão chegar nesse público. E esse é um entendimento importante quando a gente pensa na integração com outras políticas, o entendimento da educação ambiental na gestão ambiental pública. Então, o que a gente considera? Qual que é o entendimento que é do IBAMA de 2005, o que nos orienta? Estabelecer processos sociais, político-institucionais e práticas educativas que fortaleçam a participação popular em espaços públicos, o controle social das políticas públicas e a reversão das assimetrias no uso e apropriação dos recursos naturais. Então, o Estado, na verdade, teria esse papel de mediação de conflitos, mediação de interesses. Ele não tem como escolher um lado, privilegiar
uma coisa ou outra. E aí, com isso, a definição do papel da Coordenadoria de Educação Ambiental, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, onde todas as áreas têm que desenvolver projetos de educação ambiental, teria como foco a promoção da participação social na gestão ambiental pública. Então, a nossa missão é, e como a sociedade está participando da implantação dessa política de meio ambiente. E, basicamente, os nossos princípios são, além da transparência, como eu disse, né, considerando a informação, mas o diálogo e a integração entre os atores. Né? Ao contrário de quando a gente... O diálogo é o contrário de, às vezes, votação ou uma coisa nessa linha, né? De colocar como se fosse contradição. E aí um desafio quando a gente pensa da integração com as outras políticas, e aí a gente está chamando tanto os instrumentos da gestão de meio ambiente, como licenciamento, zoneamento ambiental, a gestão de áreas protegidas. Como a educação ambiental pode estar integrada? Como ela pode fazer parte disso? E aí a gente tem que superar todos aqueles desafios, porque mesmo no âmbito do governo da implantação das políticas públicas, existem entendimentos diferentes do que é a educação ambiental. Então, a gente pode ter uma educação ambiental no âmbito de unidade de conservação, por exemplo, com o foco em entender apenas a importância das áreas protegidas, no sentido de ser mais expositivo ou mais informativo, ou a gente pode ter um olhar para a educação ambiental onde vai ser trabalhado com a comunidade do entorno da unidade de conservação, para ela entender por que ela tem, às vezes, algumas restrições quando ela mora ali próximo, que tipo de, até alternativas de geração de renda que ela pode ter, ao invés de ser, por exemplo, um ponto que vai promover atividades ilegais. Então, você pode tanto ter um trabalho que pode ser uma expectativa mais informativa, quanto de envolvimento, de participação da sociedade, dos conselhos gestores, que esse é o olhar que a gente costuma trazer. Então, na verdade, a gente está nesse processo reestruturando a Coordenadoria de Educação Ambiental a partir desse entendimento, com a proposta de enraizar a educação ambiental no estado de São Paulo. E a educação ambiental, nesse sentido, ela tem que ser estruturante e transversal às políticas ambientais. Semelhante, eu gostei muito do exemplo aqui da área de sustentabilidade do Ricardo, que não adianta ter uma área paralela, não adianta ter uma coordenadoria que não vai estar nessa função de coordenação, de alinhamento das ações, mas todas as áreas têm que estar com esse olhar para a educação ambiental. Então, esse é o papel que a coordenadoria está assumindo. E, principalmente, a questão da qualificação da participação social nas políticas públicas, dando um sentido da educação ambiental na gestão ambiental pública. Esse que é o nosso compromisso. Por que a qualificação? Não sei se esse termo é comum, porque uma coisa é promover a participação e dizer, ó, está aqui, o espaço está aberto, tem uma audiência pública, pode vir aqui que você vai participar. Outra coisa é você conseguir que as pessoas que estão participando compreendam o processo, entendam o que estão fazendo lá. Trazendo esse exemplo do licenciamento ambiental ou do EIA-RIMA. Muitas vezes, no momento da audiência pública, tudo já está estabelecido. No momento da audiência pública, tudo já está estabelecido, já tem alguns estudos concluídos. E as pessoas, quando participam nessa etapa, muitas vezes têm pouca compreensão, pouca possibilidade de oferecer alguma sugestão. Às vezes, se você tivesse pensado no momento às vezes até do EIA-RIMA, lembrando lá do planejamento, olha, eu já sei que aqui eu quero fazer esse tipo de empreendimento, que pode ter esse tipo de impactos, e já começar a trabalhar as possíveis questões com a sociedade, certamente as audiências públicas iam ter outra característica. Mas, independente disso, a própria participação nas audiências públicas poderia ser diferente. Poderia ter uma explicação melhor do que está implicado ali. Eu não sei... Eu participei uma vez de uma apresentação em uma audiência pública
de um empreendimento, aí entra um pouco na questão da transparência, que as estratégias de apresentação do empreendimento sempre vão focar nos benefícios e minimizar todos os impactos negativos. E a linguagem técnica que é utilizada e, ao mesmo tempo, as estratégias de comunicação são pensadas para quem está lá não enxergar nenhum problema. Então, isso é uma questão importante, né? Um exemplo da qualificação da participação social. Só para finalizar, essa apresentação vai ficar disponível, se houver interesse, é possível acessar depois, mas é um exemplo de como a gente tem trabalhado para esse enraizamento da educação ambiental no âmbito do Estado de São Paulo, né? Até, inclusive, escolhendo uma árvore como símbolo, mas dentro dos eixos estruturantes a gente trabalha tanto na integração internamente ao sistema ambiental paulista. E aí eu trago aqui a importância, né, do envolvimento, do mesmo jeito que as empresas, né, trouxeram um exemplo de se preocupar com o público interno e com o público externo. Então, assim a gente tem trabalhado também. E o desafio é em construir uma identidade de educação ambiental para o sistema ambiental paulista, que são todos aqueles órgãos envolvidos. E, ao mesmo tempo, estando integrado às políticas ambientais, trazendo esse olhar da participação, mas envolvendo também os diversos públicos, e aqui a gente destaca o setor dos municípios, né, trabalhar com os gestores ambientais, a sociedade civil e as outras políticas, né, como de educação, de saúde, as que não estão diretamente relacionadas ao meio ambiente, dentro do sistema ambiental paulista. E aí, dentro dessas perspectivas do enraizamento, é uma proposta de desenvolver uma comissão interinstitucional de educação ambiental, com representantes de todas as áreas, e principalmente contando com a participação da sociedade civil na definição das prioridades de educação ambiental, na construção da identidade de educação ambiental integrada às políticas ambientais e na estruturação para a continuidade das ações. Então, aí trazendo a questão da continuidade dos processos, estabelecendo programas de educação ambiental que vão dar essas diretrizes, e o envolvimento de diferentes agentes de educação ambiental. E o que vai ser mais rico, acredito, vai ser o debate justamente nessa reflexão de como é possível envolver o público empresarial nisso. Aqui não dá para ver muito bem, mas são duas publicações, uma sobre instrumentos de planejamento e gestão de meio ambiente, que é uma publicação que orienta principalmente os profissionais que desenvolvem os profissionais de arquitetura. Foi uma parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas ele traz uma compilação de instrumentos de planejamento ambiental. E esse que é um roteiro para elaboração de planos de comunicação participativa no âmbito de empreendimentos como os empreendimentos licenciados. Aqui ficam os nossos contatos. Mais uma vez eu peço desculpas por não conseguir, enfim, não estava contando com essa. Mas eu agradeço muito pela atenção de todos, fico aqui à disposição e a gente continua conversando. Obrigada mais uma vez.